Meus pais pularam o aniversário da minha filha de novo. 3 anos seguidos. Nenhuma ligação, nenhum cartão. Uma semana depois, minha mãe mandou mensagem: precisamos de R$ 1.800 de você. O chá de bebê da sua irmã não sai barato. Eu simplesmente bloqueei os dois. E no dia seguinte, eles já estavam batendo à minha porta. Minha filha acabou de fazer 10 anos. Uma década inteira, 2 dígitos. Ela está naquela idade em que ainda quer cupcakes temáticos, convites cheios de glitter e insiste em vestir os bichinhos de pelúcia para a festa. Ela pediu um bolo de jardim de borboletas e uma caça ao tesouro, então foi exatamente isso que eu dei a ela. Na noite anterior, decoramos a sala juntas. Ela ficava perguntando se as luzes estavam brilhantes o suficiente. O pai dela, meu ex, não pôde vir, mas ligou, mandou um presente também, uma pulseirinha com o nome dela gravado. Até a esposa nova dele lembrou. Mas meus pais, nada. Nem cartão, nem ligação, nem sequer uma mensagem preguiçosa no Facebook. Só silêncio, como se ela não existisse. E não era novidade. Era o 3º ano seguido que eles ignoravam o aniversário dela. 3 anos. Eu tinha lembrado uma semana antes, avisado com antecedência. Até mandei fotos da festa, ela com o vestido brilhante, segurando o bolo que fizemos juntas. Vi que eles visualizaram. Nenhuma resposta. Eles não estavam viajando, não estavam doentes, não estavam passando por nenhuma crise. Eu sabia exatamente onde eles estavam naquele dia, na casa da minha irmã, ajudando a planejar o segundo chá de bebê dela. O segundo. Enquanto isso, a única neta deles do meu lado da família completava 10 anos sem nenhum sussurro. Naquela noite, depois de limpar o glitter e jogar os cupcakes que sobraram no lixo, eu deixei passar. Não disse nada. Eu já tinha vivido isso antes, as desculpas, a transferência de culpa, os pedidos de desculpa pela metade, cheios de chantagem emocional. Então, uma semana depois, a mensagem chegou. Sem cumprimento, sem mencionar o aniversário, sem uma única palavra reconhecendo que tinham perdido a data. Só isso: precisamos de R$ 1.800 de você. O chá de bebê da sua irmã não sai barato. Fiquei encarando a tela por um bom minuto, achando que talvez tivesse entendido errado. Não tinha. Não era erro de digitação nem corretor automático. Era exatamente o que parecia, uma exigência de dinheiro. Como se eu fosse o banco deles, não uma filha, não a mãe que eles acabaram de insultar ao ignorar o aniversário da própria neta. Apenas o plano financeiro B deles. Foi aí que eu bloqueei os dois. Sem aviso, sem explicação. Abri os contatos e apertei em bloquear. Eles sempre fizeram isso. Sempre esperaram que eu ajudasse. Eu tenho um emprego decente, uma renda boa. Nunca ostentei, mas eles sabem. Sempre se apoiaram em mim. Viagens em família, eu pagava o Airbnb. Feriados, eu hospedava. O primeiro chá de bebê da minha irmã, eu organizei e paguei metade sem pensar 2 vezes. Eu era responsável, a estável financeiramente, a que resolvia tudo movida pela culpa. Mas dessa vez, algo quebrou ou talvez, finalmente, se curou. Na manhã seguinte, às 9h42, alguém começou a bater na minha porta. Não era uma batidinha leve, nem coisa de vizinho. Era aquele tipo de batida que as pessoas usam quando acham que têm direito ao seu tempo. Eu não atendi na hora. Apenas espreitei pelo olho mágico. Minha mãe e meu pai estavam ali, parados, com aquela expressão de quem veio me dar mais uma bronca por eu a não fazer o suficiente. Eles não sabiam que estavam bloqueados. Provavelmente acharam que eu só tinha esquecido de responder e que eu abriria a porta sorrindo, carteira na mão, pronta para ser útil. Abri a porta só uma fresta. Os dois pareceram surpresos. Foi aí que percebi que eles não tinham vindo para pedir desculpa. Vieram garantir que os planos deles continuassem intactos. Só que eu já tinha feito os meus e eles não faziam mais parte deles. A primeira coisa que minha mãe disse na porta não foi um oi, nem esquecemos o aniversário dela, nem sequer podemos conversar. Ela apenas me olhou e perguntou: você recebeu nossa mensagem? Ela se referia ao texto sobre os R$ 1.800.
Não há mensagem que eles mandaram ao ignorar o 10º aniversário da minha filha pelo 3º ano seguido. Eu não os convidei para entrar. Fiquei ali, na porta, e disse, sim, recebi. E sim, bloqueei vocês. Minha mãe piscou, como se não tivesse ouvido direito. Meu pai mudou o peso do corpo, olhou para a rua, como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Repeti. Disse que bloqueei os números dos dois e que não ia mandar nenhum centavo. Eles ficaram genuinamente chocados. Não porque eu estivesse magoada, mas porque nunca esperaram consequências. Minha mãe ainda disse, Júlia, isso não é da sua índole. Você sempre ajuda. Ela falou como acusação, não como elogio. Ali estava o problema inteiro, resumido em uma frase. Eles contavam comigo como aquela que sempre diz sim, que sempre resolve, que sempre passa o cartão enquanto eles chamam isso de apoio familiar. Eles se apoiam em mim desde que eu tinha 22 anos. Quando minha irmã engravidou pela primeira vez, fui eu que ajudei a montar o apartamento dela, comprei o berço, ajudei a pagar as contas do hospital quando o namorado dela sumiu. Quando meus pais tiveram um desastre no encanamento, fui eu que paguei. Quando quiseram fazer uma viagem em família para o Havaí, 2 anos atrás, fui eu que banquei o aluguel da casa porque dessa vez não dava. Eles sempre prometiam devolver. Nunca devolvem. E toda vez eu engolia, dizia a mim mesma que era família, que eu também gostaria que fizessem o mesmo por mim se eu precisasse. Mas ali, parada na porta, eu percebi uma coisa, eu nunca precisei. Nunca pedi ajuda a eles porque sempre soube que ela não veria. Então eu disse não. E quando minha mãe começou a falar por cima de mim, dizendo como minha irmã estava estressada, como eles já tinham pago o sinal, como eu estava exagerando tudo, eu apenas disse, vocês esqueceram o aniversário da sua neta. Ela não respondeu nada. Só me olhou como se isso fosse irrelevante. Meu pai finalmente abriu a boca para dizer alguma coisa. Não foi um pedido de desculpas, nem um reconhecimento. Apenas algo como, não vamos fazer disso algo maior do que é. E foi aí que eu fechei a porta. 10 minutos depois, minha irmã começou a mandar mensagens. Uma atrás da outra, parágrafos inteiros dizendo que a nossa mãe estava chorando no carro, que eu estava tornando tudo mais difícil do que precisava ser. Que todo mundo já estava estressado e não precisava desse drama agora. Que o chá de bebê já estava todo planejado e que agora eles estavam tendo que correr atrás de tudo. Ela disse que eu precisava parar de me achar. Que só porque eu ganho mais dinheiro não significa que eu possa jogar isso na cara de todo mundo. Finalizou com, nem tudo é sobre você, Júlia. E foi isso que realmente me fez rir, porque nunca é sobre mim. É sobre o que eu posso fazer por eles, o que eu posso pagar, o que eu posso consertar. Eu não respondi. Desliguei o celular, levei minha filha para comer panquecas e comprei o skate que ela queria, mas nunca tinha pedido. Naquela noite, meu pai deixou uma mensagem de voz. Curta. Liga pra gente resolver isso. Precisamos seguir em frente. Mas eu já tinha seguido. O chá de bebê estava marcado para o sábado seguinte. E, se você visse o convite, acharia que era um casamento pequeno. Tendas brancas, buffet servido, tema floral em tons pastéis, biscoitos personalizados com o nome do bebê que nem tinha sido anunciado ainda, só inicial M. Tinha fotógrafo contratado, arco de balões encomendado, até um violinista para o momento da chegada. Era absurdo. Uma produção. Eu tinha visto o convite semanas antes do incidente do aniversário e, na época, tinha rido do exagero. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o meu nome lá embaixo. Realização: família da Jéssica, Júlia, irmã mais velha, e amigos. Eu nunca concordei com aquilo. Nunca me ofereci para pagar nada. Mas não importava. Eles sempre assumiram. Porque, por anos, eu fui aquela com quem podiam contar ou, sendo mais honesta, aquela que eles usavam. Depois que bloqueei todo mundo, não disse uma palavra a ninguém. Nenhuma mensagem dramática, nenhum e-mail longo. Eu apenas fiquei em silêncio e deixei os planos se desfazerem sozinhos. Na terça-feira, as coisas começaram a mudar. Não ouvi nada diretamente da minha mãe ou do meu pai, mas recebi um pedido no Venmo da minha irmã no valor de $600, com a descrição, depósito final do buffet do chá. Eu recusei. 2 vezes.
Na terceira, ela acrescentou uma nota: a gente realmente precisa disso, Júlia. Você disse que ajudaria. Eu nunca disse isso. Nunca. Mas eles reescreveram as histórias tantas vezes que acabam acreditando nelas. Na quarta-feira, um número desconhecido me mandou mensagem. Era a empresa de buffet. Perguntaram se eu teria outro cartão para fornecer, já que o que estava no sistema tinha sido recusado e o prazo do depósito terminava naquela noite. Foi assim que descobri que tentaram usar meu cartão antigo de novo. Aquele que eu tinha dado 2 anos atrás para ajudar a reservar um hotel numa viagem em família. Eu nem sabia que ainda estava salvo em algum lugar. Liguei para o banco imediatamente, reportei a situação, cancelei o cartão e pedi um novo. Quando a atendente perguntou se era fraude, eu hesitei por um segundo e depois disse que sim, porque, honestamente, era exatamente isso. Mais tarde naquela noite, tive 3 chamadas perdidas da minha irmã. Em seguida, uma enxurrada de mensagens, rápidas, como se ela estivesse digitando sem pensar. O que está acontecendo com você? Você está sendo cruel. A mamãe não para de chorar. Você sempre faz isso quando as coisas não giram em torno de você. Está estragando o chá de bebê e nem se importa. Eu não respondi a nenhuma delas. Fui dormir e dormi melhor do que tinha dormido em semanas. Na manhã de quinta-feira, acordei com mensagens de 2 primos e de uma tia perguntando se estava tudo bem e se o chá de bebê ainda ia acontecer. Aparentemente, o link de confirmação de presença tinha parado de funcionar. Minha irmã deve ter desativado. Não houve anúncio nenhum, nenhuma explicação. Só silêncio, o mesmo tipo de silêncio que eles tinham dado a mim e à minha filha uma semana antes. Por um momento, fiquei tentada a responder, a contar toda a história. Mas não contei. Eu não queria colocar ninguém contra ninguém. Eu só tinha terminado de participar. Naquela noite, minha irmã ligou de novo. Não sei por que atendi. Talvez curiosidade. Ela não perdeu tempo. Estava furiosa. Disse que agora faltavam mais de R$ 1.200, que fornecedores estavam desistindo, que as pessoas estavam mandando mensagem perguntando se o evento tinha sido cancelado, que nossos pais estavam em pânico e que ela estava grávida de 8 meses e não precisava desse estresse. Esperei um pouco e fiz uma única pergunta: vocês sequer lembraram do aniversário dela? Ela não respondeu. Ficou em silêncio. Então continuei. Disse que eu não estava tentando sabotar nada. Eu só não estava participando. Não dessa vez. Nunca mais nessas condições. Disse que eles podiam fazer a festa que quisessem, com o dinheiro que tivessem. Mas meu papel de carteira reserva tinha acabado. Então ela disse algo que eu nunca vou esquecer: a gente achou que você fosse ceder, como sempre. Que ia superar isso. Foi naquele momento que tudo fez sentido. Eles contavam com o fato de eu nunca me impor. Construíram todas as expectativas em cima da ideia de que eu ficaria calada mesmo quando doesse, que eu aguentaria tudo e apareceria do mesmo jeito. Dessa vez, não. Eu disse a ela que já não estava mais com raiva. Só estava acordada. E desliguei. Na sexta-feira de manhã, entrei no site do chá de bebê. Ele tinha sumido. Não precisei que ninguém me dissesse nada. Tudo tinha sido cancelado. Sem pedido de desculpas, sem explicação. Só silêncio. Mas eu sabia que aquele silêncio não ia durar, porque junho estava chegando. E todo mês de junho tinha grande viagem da família para a praia. Eles já tinham escolhido a casa, já tinham criado o grupo, já tinham assumido que eu pagaria o depósito. Não faziam ideia do que vinha pela frente. Junho chegou rápido. Rápido demais. Aquele tipo de mês que parece correr em direção a alguma coisa. E eu já sabia exatamente qual era. A viagem da família para a praia. Todo verão, desde que eu tinha 28 anos, era eu quem reservava a casa. Sempre o mesmo trecho do litoral da Carolina do Norte, perto do pier, a 10 minutos da taqueria que todo mundo gostava. Eu cuidava do depósito, do contrato, até das compras do mercado. Minha mãe sempre prometia me devolver depois. Nunca devolvia. Este ano, eu esperei. Queria ver quanto tempo levaria até alguém perguntar. Não demorou.
Na segunda semana de maio, fui adicionada de novo ao grupo da família. Semana da Praia em Família 2025 Sol Negro com Raios. Eu não tinha escrito nada ali desde o ano anterior, mas tinha uma mensagem da minha mãe: Oi, pessoal. Júlia, estamos pensando de 7 a 14 de julho. Você pode verificar a disponibilidade da mesma casa da última vez? Ninguém mencionou o chá de bebê, nem o aniversário da minha filha, nem nada do que tinha acontecido poucas semanas antes. Eles agiram como se nada tivesse acontecido. Essa foi a parte mais surreal, como se tivessem decidido pular esse capítulo e esperar que eu fizesse o mesmo. Eu não respondi. Não por uma semana inteira. Então, finalmente, eu disse apenas: não vou este ano. Vocês vão ter que reservar sem mim. O grupo ficou em silêncio. Um silêncio total, por 2 dias inteiros. Aí meu pai respondeu: por quê? Aconteceu alguma coisa? Minha irmã veio logo depois: você está sendo muito imatura com tudo isso. Essa viagem é para as crianças. Eu não respondi. Então tentaram outra tática. Uma ligação da minha mãe. Deixei cair na caixa postal. Na mensagem, ela disse que entendia se eu não pudesse pagar este ano, que todos poderiam contribuir com mais, que ela até me ajudaria a cobrir se fosse preciso. Foi aí que percebi que eles realmente achavam que o problema era dinheiro. Não ando sendo ignorada, usada, deixada de lado sempre que eu não era útil. Aquela mensagem me deixou mais irritada do que qualquer outra coisa, porque eles ainda não entendiam. Então respondi no grupo: não é sobre dinheiro. É sobre finalmente estar cansada de ser a pessoa que vocês só procuram quando precisam de alguma coisa. Depois disso, as mensagens diminuíram. Achei que talvez finalmente tivessem entendido o recado, até que o e-mail chegou. Eu estava no trabalho, numa quinta-feira, revisando faturas, quando apareceu um e-mail da Choreside Rentals. Abri. Era uma confirmação de reserva da casa de praia no meu nome, com meu e-mail pessoal, meu endereço de cobrança e, de alguma forma, o número do meu cartão novo. Fiquei encarando aquilo como se fosse um truque de mágica. Então caiu a ficha. Eles usaram o portal de pagamentos da escola da minha filha. Recentemente, eu tinha ajudado a configurar uma doação automática para uma campanha, usando o meu cartão novo. A escola usava uma plataforma online ligada a uma conta familiar compartilhada que eu tinha criado anos atrás para emergências. E eu nunca tinha removido minhas informações. Elas ainda estavam visíveis para qualquer pessoa com acesso. E eles tinham acesso. Usaram. Liguei imediatamente para a locadora, expliquei que não era uma autorização válida. Felizmente, o depósito ainda não tinha sido processado. Cancelei a reserva e, em seguida, liguei de novo para o banco. Cartão novo emitido. Não disse nada à minha família. Apenas saí do grupo, apaguei o aplicativo. Mas, aparentemente, eles perceberam rápido. Na manhã de sábado, minha irmã apareceu na minha porta sem avisar. Estava com o bebê no colo. Parecia exausta. Quase não abri a porta, mas algo em mim amoleceu. Ela perguntou se podia entrar. Eu deixei. Ela se sentou no sofá e ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Então, finalmente, disse: eu não sabia que eles tinham feito isso com o seu cartão. Juro por Deus que não sabia. A voz dela soava cansada, como se tivesse brigado com eles antes de vir até ali. Então ela disse algo que eu não esperava. Eles acham que você está punindo a família inteira, mas, sinceramente, eu acho que você finalmente está se protegendo. Ela começou a chorar. Disse que não queria que o filho dela crescesse vendo todo mundo me tratar daquele jeito. Que estava cansada da tensão. Que queria que as coisas fossem diferentes, mas não sabia como fazer isso acontecer. Eu não disse nada na hora. Apenas fiquei ali, absorvendo tudo. Não era a reconciliação que eu esperava. Na verdade, nem era uma reconciliação. Mas foi o primeiro momento realmente honesto em anos, e isso mudou tudo. Tudo começou com a carta. Ela chegou em um envelope amarelo claro, daqueles que minha mãe usa para cartões de fim de ano. A caligrafia na frente era impecável, cuidadosa, do jeito que ela sempre escreve quando quer parecer calma, mesmo fervendo por dentro. Eu soube exatamente o que era no instante em que vi.
Dentro havia 3 páginas, frente e verso, cheias daquele tipo de culpa cuidadosamente elaborada que só uma mãe consegue produzir. O primeiro parágrafo falava sobre como ela sentia minha falta, sobre como a distância recente tinha sido difícil para todos. Depois vinha uma sequência de apelos emocionais vagos, que família é tudo que temos, que eu estava ensinando ressentimento à minha filha, que meu pai estava profundamente magoado com a forma como tudo tinha acontecido. Então ela mudou o tom. A segunda página começava com: nunca esperamos que você bancasse tudo para sempre, mas você nunca disse não antes. Então como poderíamos saber que você se sentia assim? Ela escreveu que eu estava fria ultimamente, de um jeito que ela não reconhecia. Que sempre admirou minha força, mas que agora ela tinha se transformado em amargura. Disse que eu estava distante e ingrata, que eu aproveitava meu sucesso, mas tinha esquecido das pessoas que me ajudaram a chegar lá, o que era curioso, considerando que eu paguei minha própria faculdade, trabalhei em 2 empregos e nunca peguei dinheiro emprestado deles. Mas tudo bem. E então veio essa pérola, sublinhada com uma letra perfeita: você tem obrigações, Júlia, não apenas oportunidades. Foi ali que eu entendi o que aquela carta realmente era. Não era um gesto de paz. Era um lembrete. Uma tentativa sutil e bem escrita de me colocar de volta no meu papel. A consertadora da família. A confiável. A que sempre dá. Eu não respondi. Nem escrevi de volta, nem mandei mensagem. Apenas dobrei a carta e a coloquei no meu arquivo, bem ao lado dos documentos fiscais vencidos e dos papéis do meu divórcio. 2 dias depois, meu pai ligou. Eu não atendi. A mensagem de voz foi curta, mas carregada de condescendência. Ele disse que não criou uma filha egoísta. Que não entendia de onde tudo aquilo tinha surgido. Que minha irmã precisava de mim. Que a família inteira estava comentando. Essa última parte me fez parar. Porque já não eram só eles. Aparentemente, minha mãe tinha iniciado uma campanha silenciosa. Tinha entrado em contato com parentes, soltado insinuações, se colocado como vítima. E agora tias e primos que eu não via nem ouvia falar há anos começaram a reaparecer. Meu primo Mark me mandou mensagem do nada, dizendo que tinha ouvido que eu estava passando por alguma coisa. Outro primo, aquele que sempre chega atrasado em tudo, me enviou um link de um artigo sobre a importância do perdão nas famílias. Perdão pelo quê? Eu não gritei. Não cortei ninguém com drama. Eu apenas disse não, de forma clara e calma, pela primeira vez em uma década. E, aparentemente, isso foi mais ofensivo do que qualquer outra coisa que eu pudesse ter feito. Aí veio o golpe final. Minha tia única, que sempre pareceu neutra em tudo isso, me ligou. E dessa vez, ela nem fingiu neutralidade. Disse: só queria te avisar que sua mãe está muito abalada. Ela não quis te fazer sentir usada, mas você precisa entender que ela também está sob pressão. Ainda tem um bebê nessa história. E agora, com a viagem da praia desmoronando, eu a interrompi. Perguntei se ela ao menos sabia que tinham tentado usar meu cartão de crédito de novo. Ela ficou em silêncio. Então disse algo que fez meu estômago revirar: bom, você sempre ganhou mais do que o resto de nós, Júlia. Acho que eles só presumiram que você não se importava em ajudar. Ali estava a raiz de tudo. Porque eu trabalhei duro, construí uma vida estável e aprendi a ser independente, agora esperavam que eu carregasse todo mundo nas costas. E não só carregasse e fizesse isso sorrindo. E se eu não fizesse, eu era egoísta, fria, não era mais a Júlia que eles conheciam. Eles não queriam consertar nada. Queriam me lembrar de quem eu era antes e me punir por ter crescido além daquela versão. Naquela noite, minha irmã me mandou uma foto em mensagem privada. Apenas o bebê dormindo, sem legenda, sem pedido de desculpas, sem contexto. Fiquei olhando para a imagem por um longo tempo. Não respondi, mas senti algo mudar de novo. Não era raiva, nem culpa. Era tristeza. Porque isso não ia se resolver sozinho. E eu sabia que algo vinha. Só não sabia quão cedo. Era um domingo tranquilo, daqueles em que a tarde passa devagar, o sol parece mais suave e o tempo se estica de um jeito bom. Eu e minha filha estávamos no quintal pintando um banco velho que trouxemos de um bazar. Ela escolheu um tom de azul petróleo bem vivo e estava coberta de manchas da cabeça aos pés.
Eu nem liguei para as pinceladas tortas nem para o fato de ela estar usando a calça boa. Ela estava rindo, e eu estava em paz. Isso era raro. Então o portão lateral rangeu. Não foi a campainha, nem uma batida na porta da frente. O portão. Eu me virei e lá estavam eles, minha irmã, o noivo dela e o bebê no canguru preso ao peito dele. Ela segurava um saco de papel e ele tinha um cobertor dobrado debaixo do braço. Eles pareciam hesitantes, como se não soubessem se eu os mandaria embora. Eu não disse nada. Apenas esperei. Ela perguntou se podiam sentar. Eu fiz um pequeno aceno com a cabeça e dei passagem. Eles estenderam o cobertor na grama. Minha filha também não disse nada. Continuou pintando, observando-os de canto de olho, como se estivesse tentando decidir se aquilo era algum tipo de truque. Minha irmã se sentou à minha frente e tirou 2 sanduíches embrulhados em papel manteiga. Entregou um para mim e o outro para minha filha, junto com uma limonada. Então disse, eu lembrei que ela não gosta do de morango. Esse detalhe me atingiu mais forte do que deveria, porque significava que ela estava prestando atenção. E, por muito tempo, nunca pareceu que alguém estivesse. Ela não começou com pedidos de desculpa. Não mencionou a briga, o chá de bebê cancelado, a tentativa de uso do cartão, nem o grupo da família. Apenas disse, eu não quero continuar desse jeito. Não quero que meu filho cresça achando que é assim que irmãs se tratam. Ela contou que vinha observando nossos pais ultimamente. Observando de verdade. Como eles lidavam com as coisas, como jogavam a culpa para os outros, como esperavam que eu bancasse coisas que não podiam pagar, sem nunca se perguntarem se deveriam sequer estar planejando aquilo. Depois, ela disse que falou para eles que estava fora daquele sistema. Que eu não devia um centavo a ninguém. E que, até eles se desculparem comigo diretamente sem desviar o assunto, sem desculpas esfarrapadas, também não iam ouvir nada dela. Eu não sabia o que dizer. Não esperava nada daquilo. Não vindo dela. Então ela olhou para minha filha e perguntou se ela queria segurar o bebê. Houve uma pausa, silenciosa. Depois, minha filha se levantou, ainda com as mãos sujas de tinta azul petróleo já seca, e estendeu os braços com cuidado. Ela segurou o priminho como se fosse algo sagrado. Por alguns minutos, ninguém falou nada. Ficamos ali, 4 adultos e 2 crianças, sentados num cobertor no quintal, como se os últimos meses não tivessem existido. E, pela primeira vez, o silêncio não parecia tensão. Parecia ar entrando finalmente em um quarto fechado. Em algum momento, perguntei por que ela tinha vindo agora. Ela deu de ombros e disse, porque você parou de fingir, e isso me deu permissão para parar também. Não foi dramático. Não houve abraços cheios de lágrimas nem uma cura repentina. Foi mais como aliviar a pressão, um momento de honestidade numa família que vinha fugindo disso havia anos. Antes de ir embora, ela disse que não esperava que tudo estivesse resolvido, mas que queria algo real, algo que não exigisse que ninguém fingisse mais. Eu disse que estava aberta a isso. Mais tarde naquela noite, encontrei um e-mail curto da minha mãe. Apenas uma frase, acho que precisamos conversar. Eu não respondi. Ainda não. Mas sorri, porque agora, finalmente, seria nos meus termos. Atualização final. Já se passaram quase 3 meses desde aquele dia no quintal. E se alguém tivesse me dito, lá em abril, que eu estaria trocando mensagens com a minha mãe de novo, por vontade própria, eu não teria acreditado. Mas aqui estamos. Tudo começou devagar. Depois da visita da minha irmã, esperei uma semana antes de responder ao e-mail da minha mãe. Eu mantive a mensagem curta. Disse a ela que estava aberta a uma conversa de verdade, mas apenas se não fosse sobre culpa, manipulação ou sobre o que eu a devia. Falei que não tinha interesse em reviver o passado a menos que fosse para reconhecê-lo com honestidade. E que, se isso não fosse algo que ela conseguisse fazer, era melhor deixar tudo como estava. Para minha surpresa, ela concordou. Perguntou se podia vir tomar um café, só ela, sem o meu pai. E quando apareceu, trouxe um caderno. Disse que tinha notado o que queria falar porque sabia que tinha tendência a ficar defensiva quando as coisas ficavam desconfortáveis. Só isso já foi enorme. Ela realmente pediu desculpas. Sem ressalvas.
Sem aquele se você se sentiu assim. Disse que estava errada, que eles tinham se aproveitado de mim, que não percebeu o quanto eu estava carregando sozinha e o quanto eu tinha sido feita sentir invisível. Ela até admitiu que tinham se apoiado em mim financeiramente porque eu era a segura. E que nunca pararam para pensar em como isso me afetava, porque simplesmente assumiram que eu estaria sempre ali. Ela perguntou o que podia fazer agora, o que seria necessário para reconstruir algo, não para manter aparências, não para feriados, mas para algo melhor. Eu disse a verdade. Falei que queria limites respeitados. Que queria apoio emocional dos dois lados. Que queria que eles estivessem presentes na vida da minha filha de forma consistente, não só quando fosse conveniente. Não esperava perfeição. Só esforço. Desde então, as coisas mudaram, devagar, mas de forma visível. Minha mãe vem aqui 2 vezes por mês para sair com minha filha. Às vezes para tomar sorvete, às vezes só para sentar e desenhar com ela. Ela não dá mais desculpas. Não fala por cima de mim. Ela escuta. Isso é novo. Meu pai tem sido mais quieto. Ele não pediu desculpas diretamente, e eu não estou criando expectativas, mas fez esforços. Mandou um presente de aniversário para minha filha. Atrasado, mas atencioso. Também começou a me ligar só para saber como eu estou, não apenas para pedir ajuda. E minha irmã, ela tem sido a mais constante de todas. A gente conversa quase todos os dias agora. Nada de conversas longas, só pequenas mensagens, fotos das crianças, pensamentos aleatórios, coisas honestas, sem fingimento. Ela não foge mais dos assuntos difíceis e não espera que eu seja a salvadora dela. Inclusive, pagou a própria parte de um fim de semana em família que fizemos no mês passado. Sem drama, sem a expectativa de que eu aparecesse para resolver tudo. Pela primeira vez em anos, parece uma família em que todo mundo é responsável pela sua parte. Ninguém é perfeito, mas ninguém está se escondendo atrás de papéis antigos. E acho que é isso que faz funcionar. Ainda há muita coisa que não foi resolvida. Décadas de hábitos não desaparecem da noite para o dia. Mas, por enquanto, estamos tentando. E não parece forçado. Eu ainda digo não às vezes. Ainda protejo meu tempo, minha energia, minha filha. Mas agora faço isso sabendo que eles finalmente entendem o porquê. E talvez essa seja a maior mudança de todas.